A ampliação do financiamento da casa própria com recursos do FGTS é um respiro para o mercado imobiliário brasileiro. É o que acredita Daniela Camini, advogada especialista em crédito imobiliário. Dá um fôlego novo aí para a gente chegar até o final do ano, ver se o dinheiro da poupança aumenta para que se melhore aí a parte de financiamento como um todo. A gente tem ouvido também muitas reclamações dos empresários da construção civil, que o estoque está muito alto. É uma forma aí de desafogar as construtoras também para que o estoque baixe e eles voltem a lançar, porque diminuiu muito esse ano a quantidade de lançamentos. A Caixa Econômica Federal disponibilizou 4 bilhões de reais para a linha de crédito imobiliário pró-cotista. Já o Banco do Brasil, cerca de 1 bilhão. Daniela Camini destaca que o financiamento só pode ser feito para imóveis avaliados em até R$400 mil. Ela explica quem pode se beneficiar dessa linha de crédito. Pessoa que tenha contribuído pelo menos 36 meses para o FGTS, que tenha contrato de trabalho ativo ou que tenha saldo de pelo menos 10% do valor do imóvel em conta. Imóveis com padrão maior não entra nessa linha. E funcionário público, quem nunca tenha trabalhado com carteira assinada, também não consegue utilizar esse recurso. A Caixa Econômica Federal financia até 85% do valor do imóvel pelo prazo máximo de 360 meses. As taxas de juros variam entre 7,85% e 8,85% ao ano. O crédito do Banco do Brasil cobre até 90% do preço do imóvel, com juros de 9% ao ano e até 30 anos para pagar. Agência Rádio Web de São Paulo, Paula Ferreira. O governo realizou nesta segunda-feira mais uma reunião de coordenação em que a relação com o Congresso Nacional e a situação econômica estiveram em pauta. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, afirmou após o encontro, que contou com 11 ministros, que a direção do equilíbrio macroeconômico está mantida e avaliou a situação do mercado. Os mercados estão fazendo o que os mercados fazem, né? Os mercados flutuam diante de novas informações. Nesses momentos é natural que os preços flutuem. Para isso nós temos o sistema de câmbio flutuante, que é o melhor sistema de câmbio para o Brasil. Agora nós temos confiança que os mercados vão se ajustar a esse novo cenário e a taxa de câmbio tende a se estabilizar. O importante é que a economia brasileira, principalmente o Estado brasileiro, tem condições de absorver as flutuações de mercado sem gerar problemas fiscais, sem gerar problemas financeiros. O Brasil tem um grande estoque de reservas internacionais. No caso da inflação é a mesma coisa. Nós temos um aumento temporário na inflação desse ano, mas as expectativas para o ano seguinte já indicam uma redução mais rápida da inflação. Então nós estamos numa fase de reequilíbrio, numa fase de ajuste e, principalmente, a direção de recuperação do crescimento. O ministro falou ainda que enviou ao Congresso, por meio do ajuste fiscal, as metas consideradas adequadas. Ele acredita que o Legislativo fará as alterações que achar necessárias e o governo vai defender a proposta, que afirma ser a mais compatível com o crescimento e controle do endividamento público. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori. As pautas previstas para a votação no Congresso neste segundo semestre foram avaliadas após a reunião de coordenação de governo nesta segunda-feira em Brasília. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, disse que não há pauta-bomba, mas o governo vai trabalhar para que a base vote conforme as necessidades do Executivo, inclusive atendendo interesses da base aliada por meio de negociações. Claro que tem que haver sensibilidade de caso a caso para que a gente possa contemplar. O ministro Nelson e o ministro Levi nos deram um número e dentro desse número nós estamos procurando trabalhar para atender a todos os interesses da base. Nós temos que agir agora para que a gente tenha condições de politicamente fazer com que a base ela se posicione de forma majoritária nessas votações. Ele também defendeu um diálogo mais aberto e mais humildade com o Legislativo. Vamos sim ter um diálogo mais profundo, mais próximo e mais aberto e sincero, com a humildade que nós do Poder Executivo temos que ter com todo o Parlamento. Padilha afirmou que o governo não teme a atuação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que anunciou fazer a oposição. Ele voltou a dizer que Cunha fará uma oposição de caráter pessoal. Entre as pautas que podem ser consideradas bombas para o governo estão o projeto que reduz as desonerações na folha de pagamento de empresas, temas polêmicos como redução da maioridade penal e financiamento privado de campanha, além do projeto que muda a correção dos recursos do FGTS. Há também duas novas CPIs, uma
uma para investigar empréstimos do BNDES e outra irregularidades nos fundos de pensão. Ainda em pauta, o projeto que cria uma lei de responsabilidade para as estatais. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira a compra de 3 novos medicamentos contra a hepatite C. A pasta prevê investimento de até R$500 milhões apenas neste ano para a aquisição das drogas Daclastasvir, Cimeprevir e Sofosbuvir. A expectativa é de que 30 mil pessoas sejam beneficiadas com o novo tratamento. De acordo com o ministro da Saúde, Arthur Quioro, os remédios devem começar a ser distribuídos nos próximos meses. Fizemos a negociação de preço, a licitação, ou seja, o processo de compra, e agora estamos aguardando a chegada dos medicamentos. Então, ao longo do segundo semestre, nós teremos a distribuição em todo o país para todas as unidades do SUS que tratam os pacientes portadores do vírus da hepatite C. Dados do Ministério da Saúde apontam que aproximadamente 3 mil pessoas morrem por ano no Brasil com doenças associadas à hepatite C. A mais comum é o câncer de fígado. A cada ano são diagnosticados mais de 80 mil casos. Durante o anúncio desta segunda-feira, o Ministério da Saúde lançou 2 campanhas contra a hepatite. Uma contra a hepatite B, que alerta para a importância da vacinação, e a outra contra a hepatite C, que pede à população com mais de 40 anos e que fez cirurgia antes de 1993 que faça o teste. Tanto a vacinação quanto o teste são feitos gratuitamente nos postos de saúde. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Os principais índices de criminalidade no estado de São Paulo caíram no primeiro semestre deste ano, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, tiveram uma queda de quase 12% em relação ao mesmo período de 2014. Os roubos, em geral, também diminuíram nos 6 primeiros meses do ano, assim como os furtos em geral, que chegaram ao menor nível desde 2002, com uma redução de mais de 21 mil ocorrências. O ex-comandante da Polícia Militar e ex-secretário nacional de Segurança Pública, Coronel José Vicente Filho, explica que os resultados já eram esperados. Polícia precisa de treinamento de qualidade. É necessário que a Secretaria de Segurança tenha uma boa coordenação das polícias, que é uma coisa sempre complicada pela rivalidade que existe entre elas. São Paulo vai bem nesse aspecto. Por exemplo, não falta revólver, viatura, centro de operação da PM é um dos mais modernos do Brasil. Os casos de roubos a bancos ficaram praticamente estáveis, com um total de 91 casos, sendo 2 a mais em relação ao primeiro semestre do ano passado. O roubo de cargas teve um aumento de quase 3% no estado e ainda é um grande desafio, como explica o Coronel José Vicente Filho. São áreas muito grandes, as estradas, né, são extensas, e são desses grupos ser mais especializados em alvos de maior valor agregado. Ainda é um desafio, principalmente para o serviço de inteligência da Polícia Civil. Os casos de homicídios dolosos, quando há intenção de matar, caíram mais de 11% no primeiro semestre deste ano. Com isso, o índice atingiu a menor taxa da história, cerca de 9 ocorrências por 100 mil habitantes. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. A defesa do presidente da construtora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, tem até esta segunda-feira para explicar à Justiça as anotações encontradas no celular do empresário. A polícia acredita que as anotações indicam uma tentativa de barrar as investigações da Operação Lava Jato. E a força-tarefa da operação afirma que a Odebrecht presenteou com quadros de alto valor ex-dirigentes da Petrobras, entre eles os presidentes José Sérgio Gabrielli, nos anos de 2005 e 2012, e na época a diretora da estatal e hoje presidente Graça Foster. Os procuradores encontraram cerca de 100 nomes do alto escalão da estatal que recebiam brindes especiais. Os procuradores ressaltam que Rogério Araújo, executivo da Odebrecht, que está preso em Curitiba, era o remetente da totalidade dos presentes. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Vanessa Schneider.
2 grandes protestos estão marcados para o mês de agosto para pedir a saída da presidente Dilma Rousseff do governo. Segundo os movimentos Brasil Livre e Vem Pra Rua, o primeiro vai ser um panelaço no dia 6, durante o programa do PT na televisão. O próximo vai ser nas ruas, no dia 16 de agosto. Mais de 100 cidades brasileiras e do exterior já estão com locais e horários definidos. Em Brasília, o movimento vai ser encabeçado pelos intervencionistas, como destaca Dom Werneck, um dos líderes desse grupo na capital federal. Vamos usar 2 trielétricos no dia 16. Inclusive, a gente deve trazer alguns caminhoneiros para Brasília, em torno de 30 a 50 caminhões, para engrossar a manifestação em Brasília de 16. A gente quer que esse atual governo caia. A gente tem que se aliar aos pitimistas, e os pitimistas se aliar a gente contra esse atual governo, a gente está junto. A nossa luta é contra o governo. O cientista político da Universidade de Brasília, David Fleischer, acredita que outras bandeiras vão ser levantadas no dia 16, como a resolução da crise econômica. Ele destaca que o governo já está se movimentando para se defender. Ela reuniu representantes dos partidos que apoiam o governo para mobilizar esses partidos em favor ou de aprovar as medidas fiscais que ainda estão faltando na Câmara e no Senado. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, falou esta semana que vai apoiar os manifestantes. Informou ainda que o partido fará inserções no rádio e na TV para convocar a população para os protestos. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota. A confiança do consumidor no setor de serviços caiu 2,9% de junho para julho, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Esse é o menor índice da série iniciada em junho de